Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de cálculo vetorial. Aqui quem fala é o professor Rodrigo e hoje nós vamos estudar um pouco sobre planos no espaço, tá? Um plano é uma noção primitiva, né? Então a gente pode ter noção do formato dele, mas não consegue definir com precisão, tá? O que ele significa, tá? Ponto, plano, reta são consideradas noções primitivas. Tá? De uma forma intuitiva, uma das maneiras mais coerentes que eu já vi de representar, de tentar explicar o que ele é o seguinte, que é o plano, ele é um conjunto de retas dispostas lado a lado, infinitamente e sem espaço entre elas. Além disso, tá? Ela não descreve nenhuma curva. Tá? Isso forma um plano infinito, tá certo? Agora, geometricamente falando, a gente vai trabalhar na aula de hoje de planos, tá? Contidos no espaço. O que significa isso? Quando eu falo espaço, eu estou pensando numa, região tridimensional. Tá? Estou pensando em R3. A gente chama de R3 porque ele é formado por 3 eixos reais coordenados, tá? Cada um deles ortogonal entre si, tá? Então, tem um ângulo de 90 entre o Y e o Z, tem um ângulo de 90 entre o Z e o X, e também tem um ângulo de 90 entre o X e o Z, certo? Geralmente, os planos, eles são representados por letras gregas, tá? Então é normal a gente chamar um plano de alfa, beta, gama e assim sucessivamente. Agora, o primeiro passo da nossa aula vai ser tentar determinar a equação cartesiana de um plano, que ela é dada pela forma ax mais by mais cz mais d igual a zero, aonde a, b, c e d são chamados de coeficientes. A, B, C, D são coeficientes do plano, tá certo? E X, Y, Z são as variáveis. Agora, para eu conseguir montar a equação do plano, eu tenho 3 maneiras que são parecidas, mas cada uma delas é suficiente para que eu encontre essa equação, tá? Primeiro, se eu tiver um ponto do plano e o seu vetor normal. Segundo, se eu tiver um ponto do plano e 2 vetores não paralelos desse plano. E terceiro, se eu tiver 3 pontos que não são colineares, eles não estão alinhados entre si desse plano. Tá? Então, qualquer uma dessas 3 condições é suficiente para que eu consiga determinar a equação cartesiana do plano. Então, a gente vai começar aqui do mais fácil deles. Como é que eu faço para descobrir a equação do plano? Conhecendo um ponto que eu vou chamar de P, x0, y0, z0. Tá? Então, eu tenho que conhecer as 3 coordenadas de qualquer ponto desse plano, não importa onde ele esteja, mas tem que ser um ponto dele. E do seu vetor normal. Tá? O que é o vetor normal? O vetor normal, ele é um vetor que ele é perpendicular ao plano. Isso significa o quê? Qualquer vetor que eu desenhe nesse plano, esse vetor normal, ele vai formar 90 graus com todos eles, tá certo? Então é por isso que a gente classifica esse cara como vetor normal do plano, tá? Todo plano tem o seu vetor normal. Agora, para eu conseguir montar a equação cartesiana, eu preciso, tá, aqui também, das coordenadas do vetor normal. Eu vou chamar aqui de A, B e C, as coordenadas desse vetor. x0, y0 e z0 são as coordenadas do ponto P do plano. Tá? Na hora de montar a fórmula é muito fácil. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar as coordenadas A, B, C do vetor e vai colocar aqui, ó, A, B, C, multiplicando x, y, z, que são as variáveis que vão ficar depois no plano. Eu não vou trocar esse x, esse y, esse z.
Mas eu vou multiplicar por x menos x0, que é a primeira coordenada do P, y menos y0 e z menos z0. E vou igualar isso a zero. Depois eu vou multiplicar tudo e tentar colocar na forma de uma equação cartesiana, tá certo? Só para vocês verem como é bem fácil, tá? Encontra a equação cartesiana, né, do plano que passa pelo ponto 1, menos 1, 2 e tem esse vetor normal. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar a primeira coordenada aqui, que é quanto? 2, e vou multiplicar por x menos a primeira coordenada do ponto, tá? X menos 1. O que mais agora? Menos 3, que multiplica y menos, aí aqui, como é menos 1, vai ficar menos com menos 1, vai dar mais 1, tá? Mas o k aqui, como não tem nenhum número, eu vou considerar que vale 1, tá? Então, 1 que multiplica z menos 2, e eu vou igualar isso a zero. Tá? Desenvolvendo, vai dar 2x menos 2, menos 3y menos 3, mais z menos 2 igual a zero. Botando para frente todas as letras, vai dar o quê? 2x menos 3y mais z, menos 2 com menos 3 com menos 2 vai dar menos 7 igual a zero. Então eu consegui aqui o que eu queria, que era a equação cartesiana do plano que contém esse ponto e tem esse cara como vetor normal. Tá? Então, se vocês pararem para analisar, tá, é bem fácil de fazer. Aqui, ó, como é que eu vou montar a equação do plano que contém o ponto 0, 5, menos 2 e tem esse vetor normal. Então, eu vou pegar aqui, vetor normal, 4, que multiplica x menos, a primeira coordenada é 0, mais 6, que multiplica y menos 5, menos 8, que multiplica z, menos com menos aqui, mais 2, igual a zero. Fazendo a distribuição, aqui vai dar 4 vezes x, menos 4 vezes 0, que eu não preciso colocar, mais 6 vezes y, menos 6 vezes 5, que é 30, menos 8 vezes z, menos 8 vezes 2, que é menos 16. Tá certo? Arrumando aqui, agora vai ficar o quê? 4x mais 6y menos 8z, menos 30 com menos 16, menos 46 igual a zero. Então, nosso exercício, ele tá resolvido. Ok? Então, é assim que a gente determina a equação cartesiana de um plano, se eu conhecer um ponto e o seu vetor normal. Tá certo? Agora, e se você conhece um ponto P e dois vetores não paralelos do plano, tá? Dois vetores contidos no plano e um ponto que também pertence ao plano, tá? O que acontece? Dados dois vetores, se eu calculo o produto vetorial entre eles, o resultado, tá? O vetor resultante, ele é ortogonal aos dois, ou seja, ele forma um ângulo de 90 graus. Então, se eu conhecer dois vetores, eu posso calcular o vetor normal, tá aqui, eu posso determinar o vetor normal simplesmente tirando o produto vetorial entre eles. E aí eu continuo resolvendo igual eu fiz na primeira etapa, na primeira parte da aula. Tá? Ou seja, agora eu vou ter um trabalho a mais. Se eu não tenho vetor normal, eu consigo obter através de dois vetores do plano, tá certo? E aí eu monto a fórmula como a gente tinha feito ainda agora. Por exemplo, aqui, ó. Determine a equação do plano que contém o ponto 1, 3, menos 4 e esses dois vetores aqui, tá certo? Então, o que eu vou fazer? A primeira coisa, eu vou encontrar o vetor normal, tá? O vetor normal, ele é o produto vetorial, então vou botar aqui I, J, K. As coordenadas do primeiro vetor, que são o quê? 1, 2 e menos 1, e 3, menos 1 e 5, tá certo? Vamos desenvolver aqui. Isso aqui vai dar, vamos lá, 10i, tá certo? Menos j vezes 3, menos 3j, e menos 1 vezes k, menos k.
Voltando agora. Menos 6K, lembrando que agora eu tenho que trocar o sinal. Menos com menos mais, aqui vai dar mais I, menos I. E 1J5 menos 5J. 10I menos I vai dar o quê? 9I. Menos 3J com menos 5J vai dar menos 8J. E menos K com menos 6K vai dar menos 7K. Então, eu acabei de encontrar o quê? O vetor normal, tá certo? Como eu tenho o vetor normal e eu conheço um ponto, eu posso montar a equação cartesiana, que vai ser o quê? É o ABC. Vai ficar A, que multiplica x menos, aqui, vamos lá, x menos x0, que é 1, tá? Menos 8, que multiplica y menos 3, que aqui é o y0, menos 7, que multiplica z mais 4. Isso tudo vai ter que ficar igual a zero. Eu vou desenvolver aqui a minha conta, vai dar o quê? 9x menos 9, menos 8y mais 24, menos 7z menos 28, igual a zero. Arrumando as letras para frente, 9x menos 8y menos 7z, tá certo? Então, vou fazer aqui, ó. Menos 24 com menos 28 vai dar menos 4. Que com menos 9 vai dar menos 13, igual a zero. Então, o exercício finalizou. Eu consegui achar a equação do plano que eu estava procurando. Repara que agora eu tive um trabalho, na verdade aqui, extra, que não tinha no outro exercício. Por quê? Porque eu não tinha o vetor normal. Eu precisei achar ele a partir de outros dois vetores do plano, tá certo? E isso já me deu um trabalhinho extra, né? Agora, como é que eu faço para encontrar a equação do plano se eu conheço 3 pontos não colineares dele? Tá? Não colineares, tá? Pontos colineares são aqueles que são alinhados, tá? Então, se eu pegar aqui, ó, deixa eu pegar A, B, C, eles são colineares, tá certo? Significa que eles estão alinhados. Isso não pode acontecer. Aqui nesse caso, não pode ser colinear, senão eu não consigo achar o plano correto, tá? Então, o que a gente faz? Você escolhe um deles para servir como base. Eu vou escolher, por exemplo, tá? O ponto P. Tá? Esse ponto P vai ser como se fosse a minha referência. Eu poderia ter escolhido qualquer um dos 3 pontos, tá? Ao invés de P, não tem problema. E aí o que eu vou fazer? Eu vou tirar o vetor que vai de P até Q e vou encontrar um vetor do plano. Vou tirar o vetor que vai de P até R, vou achar um outro vetor. Conhecendo 2 vetores, eu calculo o produto vetorial deles, acho o normal. Tá? Conhecendo o normal e um ponto, que é o ponto P, eu consigo montar a equação do plano novamente. Então, na verdade, agora eu tenho mais trabalho ainda, né? Porque eu ainda tenho que montar os vetores para depois tirar o produto vetorial, para depois montar a equação. Só que dá para fazer, tá certo? Esse seria o caso mais complicado, mais trabalhoso, é quando eu tenho 3 pontos do plano e eu preciso descobrir qual é a equação dele, tá certo? Então, por exemplo, aqui, ó. Eu vou escolher um ponto para ser a minha referência, tá? Nesse caso aqui, eu vou escolher o ponto P mesmo, tá? Então, eu vou achar quem é o vetor PQ. O vetor PQ, eu tenho que subtrair as coordenadas de Q para o P, voltando. Então, 3 menos 1 vai dar 2i. Menos 4 com menos 2 vai dar menos 6j. 0 com menos 1 vai dar menos k. Agora eu vou fazer o vetor que começa em P e vai até R. Certo? Menos 2 com menos 1, menos 3i. 5 menos 2, mais 3j. 5 menos 1,
mais 4K. A partir do momento que eu conheço dois vetores do meu plano, eu posso montar o vetor normal, tá certo? Que ele vai ser I, J, K, com essas coordenadas aqui. 2, menos 6, menos 1, menos 3, 3 e 4, tá certo? Então, eu vou fazer a minha conta aqui, ó. I vezes menos 6 vezes 4 vai dar menos 24i. J vezes menos 1 vezes menos 3 vai dar mais 3J. K vezes 2 vezes 3 vai dar mais 6K. Voltando agora. Aqui vai dar 18K, tem que trocar o sinal para menos 18K. Aqui, 4 vezes 2 vezes J, menos 8J, que eu tenho que trocar o sinal. E por último, I vezes 3 vezes menos 1 vai dar menos 3I, que eu vou trocar para mais 3I. Conclusão, 24 negativo com 3 positivo vai dar menos 21I. 3J menos 5J. E 6 menos 18 menos 12K. Esse é o meu vetor normal. Ok? Daqui eu vou montar a equação do plano, tá certo? Então, como é que eu vou montar a equação do plano aqui? Eu vou pegar esses números, vai dar menos 21, que multiplica x menos. Aí eu posso escolher qualquer um deles, eu vou continuar com P, porque os números são pequenos, tá? X menos 1, menos 5, que multiplica y menos 2 aqui, e menos 12, que multiplica z menos 1, igual a 0. Desenvolvendo a minha conta, eu vou ter o quê? Menos 21x, mais 21, menos 5y, mais 10, menos 12z, mais 12, igual a 0. Tá? Arrumando finalmente, menos 21x, menos 5y, menos 12z, 21 mais 10, 31, 43. Agora eu consegui a minha resposta final para o exercício. Tá? Então é isso aí. Vamos ver mais um aqui. Tá? Rapidinho. Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou usar o B como referência para montar o plano. Tá? Então eu vou achar o vetor BA e eu vou achar o vetor BC. O importante é ter dois vetores diferentes. Então vamos lá. De B para A, o que vai acontecer? 1 com menos 3 vai dar menos 2i. Menos 2 com menos 5 vai dar menos 7j. E 4 menos 1 vai dar mais 3k. Agora, de B para C, vai dar 0 menos 3, menos 3i. 8 menos 5, mais 3j. E 0 menos 1, menos k. Tá certo? Daqui eu vou montar o meu vetor normal, que vai ser igual ao produto vetorial deles. I, J, K, menos 2, menos 7, 3, menos 3, 3, menos 1. Usando esses números aqui, inclusive com o próprio sinal. Tá? Vamos lá. 1 vezes menos 7 com menos 1, isso vai ser igual a 7i. O sinal que saiu não muda agora. J, 3 menos 3, menos 9J. Menos 2, 3k, menos 6k. Voltando agora. Menos 3 com menos 7 com k vai dar 21, mas eu tenho que trocar o sinal para menos 21k. Menos 2j menos 1 vai dar mais 2 menos 2j. E por último, i 3, 3, menos 9i, tá? 7i com menos 9i vai dar menos 2i.
9J com menos 2J vai dar menos 11J. 6K com menos 21 vai dar menos 27K. Tá? Esse é o meu vetor normal. Ok? Vou fazer a montagem do plano, mas eu não vou usar o B como referência. Eu vou usar o C porque ele tem muitos zeros. Tá certo? Então vamos lá. Vai ficar aqui, ó. A, que é menos 2, que multiplica x menos 0, que é o zero aqui. Menos 11, que multiplica y menos 8. E por fim, menos 27, que multiplica z menos 0. Como aqui a conta vai ficar fácil, eu vou direto, tá? Isso aqui vai dar, na verdade, menos 2x, menos 11y, menos 27z, e menos com menos aqui, mais 88, que só tem ele, não vai ter o que cortar, nem simplificar. Então, com isso, eu posso fechar por aqui. Tá? E eu consegui achar a minha equação do plano. Tá certo? Ok. Então, bem fácil. Tá? Agora é o seguinte, só para a gente avaliar aqui rapidinho, repara o seguinte, nesse exercício, o vetor normal deu menos 21, menos 5, menos 12. Na hora que eu arrumei o plano, apareceu menos 21x, menos 5y, menos 12z. Tá? Nesse último que a gente fez agora, deu menos 2, menos 11, menos 27. Aí ficou menos 2x, menos 11y, menos 27. Então, repare que os números que aparecem na equação do plano, A, B, C, ax mais b, y mais c, z mais d, a, b, c, são as coordenadas do vetor normal. Então, se eu tenho o plano, achar o vetor normal é muito fácil, é direto, né? Então, quem é o vetor normal desse plano aqui? Vai ser 1, que está aqui, vai ser I, mais 3J, mais 7K. Acabou. Aqui, quem é o vetor normal? O vetor normal do plano é muito fácil de encontrar, tá? Porque já são as próprias constantes do x, y, z. Vai dar menos 11J mais 30K. Aqui, quem é o vetor normal? 40i menos 15J mais 25K. Tá? Então, isso é importante, saber extrair o vetor normal só olhando para o plano. Tá? E vai ser útil para fazer alguns exercícios também. Ok? Então, é isso aí. Tá? Bem facinho de fazer. Agora, para a gente fechar essa primeira parte, eu quero que vocês entendam o seguinte. Todo plano também possui equações paramétricas. Essas equações, elas são bem menos intuitivas de enxergar, mas elas têm lá as suas vantagens dependendo do tipo de cálculo que eu estou fazendo. Tá? Imagine que você tem um ponto do plano, x0, y0, z0, e você conhece dois vetores. Eu vou chamar aqui de A, B, C e D, E, F e JK. Esses não são vetores normais, não é aquele vetor que está para fora. Tá? Basicamente, funciona como? Eu tenho um plano, tá certo? O vetor V e o vetor W, eles são vetores do plano, tá certo? Desse plano alfa aqui. Mas não é no vetor normal, ele não está para fora. Então, eu posso montar as equações paramétricas da seguinte maneira. Equações paramétricas são conjuntos de equações, tá? Então, eu vou poder chamar a variável x de... Eu vou pegar esse x0, mais... Aí eu vou pegar a primeira coordenada aqui, multiplicar por t, e eu vou pegar a primeira aqui e multiplicar por k. Vou fazer isso com a segunda coordenada também. y0, bt, é k. E com a terceira, z vai ser z0, mais... C vezes T mais F vezes K.
onde t e k são parâmetros, eles são variáveis que vão ficar para a equação depois, entendeu? É uma maneira de achar o x e o y, z em função de dois outros parâmetros. Na verdade, ele é muito fácil de fazer, tá? Então, é basicamente direto, igual tá aqui, ó. Como é que eu monto o plano nas equações paramétricas? Então, eu tenho que achar a equação do x, a equação do y e a equação do z. Aí eu vou ver assim, eu conheço um ponto? Conheço. Qual é o ponto? O ponto é 1, 2, 3. Agora eu vou pegar as coordenadas do primeiro vetor, eu vou botar aqui, ó, 2, 4, menos 1, e vou multiplicar pela variável t, pelo parâmetro t. E eu vou pegar as outras coordenadas, que é o quê? 5 do outro vetor, menos 8, menos 3, e eu vou multiplicar pelo parâmetro k. Então, acabou. A equação paramétrica, ela está calculada, tá certo? Essas são as equações paramétricas do plano. Então, é muito fácil de fazer. Só que para isso eu preciso conhecer um ponto e dois vetores do próprio plano, certo? Bem fácil, né? Aqui, mais uma para a gente poder finalizar essa fase aqui do vídeo. Tá? Quem serão as equações paramétricas do plano? Aqui nesse caso, eu não tenho 3 vetores, eu tenho 3 pontos. Então eu vou ter que achar, eu vou achar 2 vetores dele. Tá? Eu vou achar aqui o vetor xy e eu vou achar o vetor xz. Então vamos lá. Jogando aqui em forma de dica. 4 menos 3 é 1, 0 menos 1 é menos 1, e 9 menos 5 é 4. Aqui agora, de x para z, 6 menos 3 é 3, menos 1 com menos 1 é menos 2, e 2 menos 5 é menos 3. Montando agora a minha equação, eu vou ter o quê? X, y, z. Quais são os pontos que eu conheço? Posso escolher qualquer um, tá? Vou escolher aqui o x, então vou botar aqui 3, 1, 5. Tá? Lembrando que aqui, esses caras, eles são vetores, eu só botei na notação de par, mas eles são 2 vetores. Então, escolhe um deles para continuar, eu vou pegar esse aqui, vai dar o quê? Mais 3, menos 2, menos 3, todo mundo vai multiplicar uma letrinha que eu vou chamar de t, e aqui, mais 1, 1 vezes k, eu vou botar k, menos 1 vezes k, eu vou botar menos k, mais 4k. Acabou-se, tá? Equações paramétricas montadas, bem fácil, tá? Essa primeira parte do vídeo aí ficou bem tranquilo. Então a gente já volta já estudando mais um pouquinho de plano aí para nossa aula de hoje.